Olha só, ontem foi pregado na célula sobre Eliseu e sobre Elias. Aí hoje, chegando em casa, eu coloquei uma palavra aleatória lá, uma pregação acho que de um angolano, nigeriano, do CIES. E ele tava falando também sobre Eliseu e sobre Elias, cara. Coincidência ou não, porque não foi por querer. Eu pensei, Deus quer falar alguma coisa comigo. Tenho certeza, Deus quer falar alguma coisa comigo, cara. Eu comecei a ver aquele angolano lá falando lá e eu entendi, cara. Eu entendi. Tem gente que Deus dá dons assim, cara, e o dom é irrevogável. Tem gente que é dotada de dons, na palavra, na pregação, na profecia. E o Eliseu, ele honrou tanto Elias, mas tanto Elias, o tempo todo, sabe? Desejando ser usado como ele, sabe? Mas não por avareza ou por ganância, porque ele realmente queria ser usado por Deus, cara. Ele queria ser útil nessa terra, que Elias deu manto para ele. E ele foi o único homem que viu Elias subir na carruagem de fogo. E ele foi usado ainda mais de 5 vezes mais, 6 vezes mais, está escrito na Bíblia. E eu falei, cara, o que eu aprendo com isso? Cara, os dons, hoje em dia, presta atenção, os dons, eles maximizam o seu ego, a sua arrogância, sabe, a sua soberba. Se você não mortificar isso, cara, em jejum, se você não mortificar em oração, se você não entender que não é sobre você, é sobre Cristo, cara, é sobre Ele. A gente é só uma ferramenta, não importa se são coisas grandiosas ou são coisas pequenininhas, mas o que importa é a alma ser alcançada, a alma ser curada, o cego enxergar, o paralítico começar a andar. Mas por que não acontece? Porque às vezes o ego está tão grande que as pessoas estão atrás de validação. O homem quer ser validado. Aí você vê pessoas que são pastores, aí é pastor, é músico ao mesmo tempo, é profeta ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. Aí passa o tempo, você vê que a igreja da pessoa não cresce, a pessoa não vai para lugar nenhum, sempre está no mesmo lugar. E Deus não fez eu e você para ficar no mesmo lugar. Tem muita gente que faz muita coisa, muitos missionários que fazem muita coisa, vai para muitos lugares, mas você vê que não está acontecendo nada. Só está pregando e cumprindo a agenda. Músicos só está tocando e cumprindo a agenda. Famosos estão tocando e cumprindo a agenda por causa de dinheiro, por causa de vaidade, por causa dos holofotes. É lindo demais, mas o propósito certo, as pessoas não estão procurando de verdade. Aí eu fui pesquisando mais a fundo, aí eu vi o Pedro Medina falando, muitos pastores me procuram para que eu derrame a bênção sobre eles, para que eles sejam usados em cura, em milagres, em sinais, em prodígios. Mas o Espírito Santo fecha o coração dele na hora e fala, não, quer ser usado por validação, quer ser usado por vaidade, quer ser usado por um monte de coisa, menos para enaltecer o nome de Cristo. Para que a igreja cresça e fala, tá vendo? Deus na minha vida, de vocês não é. Aí eu coloco eu como músico, eu como um homem, que às vezes eu não sei o evangelho para algumas pessoas aqui fora, mas eu não vou falar que eu sou pregador da palavra. Qual que é a intenção de eu ser usado, cara? Para que as pessoas sejam curadas, para que o cego enxergue, para que o paralítico ande. Qual que é o propósito disso, cara? Se não for enaltecer o nome de Cristo. Qual é o propósito de eu estar louvando a Deus, louvando o seu nome? Se não for para que a depressão saia de quem estiver lá embaixo, com depressivo, com pensamento suicida, sendo que as pessoas decidam entregar a vida para Jesus, porque um louvor que eu estava louvando ali rasgou o coração daquela pessoa de tal forma que aquela pessoa quer entregar a vida para Jesus. Mas não, cara, quantas vezes talvez você mesmo, cara, faz muita coisa por vaidade, porque quer ser o melhor, quer ser visto, quer isso. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? Entendeu? Muitas vezes eu quis dar o melhor para Deus, mas muitas vezes eu quis ser o melhor também. E não é sobre isso, cara. Tá tudo errado, irmão. Tudo bem, a gente quer dar o melhor para Deus, isso é natural. A gente quer dar o melhor para Jesus. A gente quer dar. Isso eu falo por mim. Mas qual o propósito, cara, de você dar o melhor para Deus e não ter vida transformada? Não ter uma pessoa que o cego ali que você vai orar, ele vai enxergar. Ou o paralítico vai se levantar, ou a depressão vai sair. Alguém vai falar que tá com uma dor, sei lá, cara, um testemunho, alguma coisa, cara. Tem que sair vida de mim. Através de mim tem que sair vida. E as pessoas têm que ser curadas e têm que ser libertas, cara. As pessoas têm que ser tocadas. Porque o poder de Deus, ele transforma. O poder de Deus cura. Então como que vai acontecer isso? É só se você jejuar e se humilhar muito na presença de Deus. Você dobrar o seu joelho, cara, e falar, Deus, esses dons aqui é pra ti, Pai, não é sobre mim. Então quando eu subir para louvar o teu nome, seja louvando música espiritual, seja dançando, igual eu gosto muito, com alegria, Pai, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas ali sejam alcançadas e curadas de alguma forma. Talvez eu não vou saber, Pai, mas que você alcance as pessoas de fato. Que se eu tire todo o pensamento meu, sabe, de vaidade, de querer ser isso, de querer ser aquilo, tudo que sai da minha mente, que eu entenda, eu sou apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Os dons não podem ser maior do que o propósito. O dom não pode ser maior do que o propósito. O dom não pode ser maior que você. Porque se ele for maior do que você, ele vai te engolir. Ele vai acabar com você. E o tempo vai passar, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar no mesmo lugar, porque você foi avarento, vaidoso, mentiroso, falando mal dos ministérios dos outros, falando mal de outros pastores, porque você acha que você que é o cara, ou a menina, seja quem for. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Jesus, ele tá daqueles que adoram em espírito e em verdade, com o coração contrito e quebrantado. Aí já fala tudo, cara.
um coração sincero diante de Deus. Não deixe isso entrar na sua vida. Cuidado. Se Deus te deu muitos dons, derramou muitas coisas sobre você, e você não está indo para nenhum lugar, o problema não está ao seu redor, o problema está em você. O problema está em mim. Isso aqui precisa mudar, cara. Mudar de lugar. O lugar, cara, onde Deus fala, agora está na minha mão. Moldei. Doeu, mas eu moldei. Eu moldei, sabe? Eu transformei. Agora você sabe que não é sobre você. Agora eu sei que os dons, é só, cara, eu sou só uma ferramenta. Se um monte de gente tirando foto, um monte de querendo te abraçar, entenda. Cara, isso aqui vai passar. Tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas a alma que foi para Jesus, o cego que enxergou, o paralítico que andou, cara, eu tô arrepiado aqui. Ah, meu amigo. Tem duas coisas. Ele nunca vai esquecer de você. E outra, ele foi salvo, meu irmão, através de um homem cheio de Deus, que é você, que entendeu que apesar de tudo lindo e maravilhoso, sua boca sempre tem que estar no pó. Porque nunca vai ser sobre você. Nunca. Nunca é sobre os dons. É sobre a ferramenta. É sobre você entender. Eu sou apenas uma ferramenta. O que importa é ele.